O tema da mensagem de hoje é faça como Raabe. Amém? Quantos aqui conhecem a história de Raabe? Levante a mão. Poucas pessoas. Hoje você vai saber da história dessa grande mulher, o que ela fez e quem ela foi na genealogia de Jesus. Amém? Vamos lá? Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2, a partir do versículo 15. Josué 2, 15. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porquanto sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atará este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, aos teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém? Até aqui. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: quem foi Raabe? Responda: uma prostituta. Agora pergunte de novo: Deus pode usar uma prostituta? Sua resposta? Pode. Amém? Vamos entender o que é isso. A Bíblia diz, amado, que a cidade estava para ser invadida. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Quando o Senhor recolheu Moisés e chamou Josué para a obra. Disse assim: Josué, da mesma maneira, né? Meu servo Moisés é morto, e da maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Não te pasme, não te espantes, porque eu sou contigo. E o Senhor disse assim: você está vendo o sol, o pôr do sol? Ele disse: sim, Senhor, estou vendo. Se até lá você conseguir colocar os teus pés, este lugar é seu. Agora imagine, o sol, quanto mais você vai à frente dele, né, em direção a ele, mais longe ele vai ficando. Deus, em outras palavras, estava dizendo: não tenho limite para te abençoar, se você fizer a minha vontade. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz: Deus não tem limite para te abençoar. E Josué então entendeu aquele chamado. A princípio ele ficou meio, atemorizado, ficou angustiado, e aí ele falou: mas se o Senhor está me chamando, Deus vai me capacitar. E diz a palavra, amado, que para ele passar por aquela trilha, ele tinha que vencer e derrotar todas as cidades que estavam no caminho. E uma das cidades era Jericó. Uma cidade enorme, fortificada, tinha muitos guardas, o exército deles era muito forte. O Senhor diz assim: então somente vá até lá. Eu vou tentar enxugar, só para aqueles que não conhecem a história, que possam entender. O Senhor disse: olha, vocês vão visitar a cidade, vão espiar a terra, vão mandar alguns espias para lá, vai entrar lá dentro e vai ver o que está acontecendo lá dentro. E depois vocês voltam, entendeu? Rodeia a terra, e aí então, quando vocês rodearem a terra, eu irei bradar do céu e vocês vão vencer. Enfim, eles foram pela palavra de Deus. Quando eles entram na cidade, eles vão num lugar, num prostíbulo, onde havia, uma prostituta chamada Raabe. E Raabe já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Já tinha escutado a respeito das grandes vitórias que esse Deus tinha. Mas imagine como que ela poderia sair de lá e adorar o Senhor, visto que ela era uma prostituta. Com certeza a sociedade não ia aceitá-la. Com certeza a sociedade iria dizer: não, este não é o teu lugar. Mas quando Deus quer salvar uma pessoa, irmão, Deus faz coisas que a gente duvida.
Deus faz coisas que nós nem imaginamos. E ele então manda os guardas, os espias, né, que Josué havia enviado, e eles encontraram esta mulher e falou para ela: olha, nós estamos aqui assim, 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 tivemos informação sua, e ela escondeu esses homens, esses espias, para que os guardas, para que o exército de Jericó não percebesse. Então eles fizeram uma aliança com ela, dizendo assim: olha, se você realmente nos guardar em paz e nos disser o caminho que temos que traçar pela cidade, para voltarmos quando nós invadirmos a cidade, tu e a tua casa será salvo. Tu e a tua casa será livre, porque o sangue não vai correr sobre a cabeça deles, mas aqueles que não estiver dentro da casa, e esta casa, por incrível que pareça, era em cima do muro. Talvez você fale: nossa, que tamanho que era essa casa em cima do muro? Deixa eu explicar como que era o muro naquela época. Naquela época, amado, não era como hoje, que quem separa São Bernardo de Diadema é um córrego. Naquela época as cidades eram fortificadas, ou seja, elas tinham um muro que cercava a cidade. E o muro era a única barreira que tinha para proteger de todo o exército que atacava. Talvez aqueles filmes mais antigos você já deve ter visto, aquela muralha enorme, com aquele portão enorme, né? Quem já assistiu o Cavalo de Troia? Ali dá para você ter uma ideia. Eles tentam, pelo muro, não conseguem subir, porque se eles escalam, normalmente tem os flecheiros, tem as pessoas, né, os guerreiros que impedem. E os muros, eles eram muito largos. Você tem uma ideia? A largura do muro dava para andar carros em cima. Era como se fosse uma avenida paulista, em volta de toda a cidade, feito de pedra. Era muito fortificado e muito alto. Para você ter uma ideia, a casa de Raabe era a casa que estava em cima do muro. Amém? Por que em cima do muro? Porque a casa de prostituição na época não podia ser no meio do povo, porque era desonra. E eles tinham o costume de colocar um manto, uma fita, algo vermelho para o lado de fora da janela. Você sabe por quê? Para todos aqueles que quiserem olhar de qualquer canto da cidade dizendo: a casa está ocupada. Quando esses homens saem de lá, eles dizem para ela: coloque um fio de escarlate, ou seja, vermelho, na janela. E esse fio, todos que olharem vão saber que a casa está ocupada, mas na verdade vai estar ocupada com a tua família. Chame a tua família, chame os teus irmãos, seu pai, sua mãe, porque todos aqueles que estiverem no muro, ou seja, nesta casa, em cima do muro, a cidade vai vir ao chão, mas o Senhor irá preservar a sua casa, pela sua fidelidade. Mas se sair alguém da tua casa e estiver no meio do povo, nós não vamos saber quem é. Quando o nosso exército entrar, todos serão mortos. Amém? Josué capítulo 2, versículo 1 diz assim: Josué, filho de Num, enviou secretamente a Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Provavelmente, amado, este lugar era um lugar onde abrigava muitos forasteiros, né? Uma casa de prostituição era um lugar que abrigava todo tipo de pessoas, sabe? E os espias, eles haviam sido descobertos pelo rei, que eles estavam lá. Então eles não tinham por onde fugir. E o Senhor diz: vá para a casa da prostituta. Às vezes nós colocamos tantas situações, sabe, fazemos questão de tantas pessoas pelo que elas fazem, e Deus, Ele tem um plano de salvação, independente se é drogado, se é um nóia, se é prostituta, se é um homossexual, não importa. Deus, quando Ele quer salvar, Ele entra com provisão, com providência e faz acontecer. Amém, meu irmão? E Deus então coloca aqueles homens, sabe, na casa de Raabe, e Raabe era a pessoa quem escondeu e ajudou eles a fugirem. E ela então demonstra acreditar no propósito de Deus através da vida daqueles homens. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, não importa qual é o teu passado, não importa o que você fez até ontem, Deus está te ungindo para libertar a tua família, para libertar aqueles a quem você ama, para libertar os teus amigos. E se você se prontificar como Raabe fez, Deus tem cura e libertação. Amém? E aí ela faz uma aliança, ela diz assim: então, eu quero que proteja a minha família, sabe? Feito o acordo, Raabe então desce uma corda pela janela, e também este era o sinal do livramento. Como os espias, amado, também estavam a salvos pela vida de Raabe,
Eles prometeram e depois eles com certeza cumpriram aquilo que Deus tinha no coração deles. Preste atenção. Muitas pessoas, amados, estão sobrevivendo apenas por um fio. É o que faz acreditar que vai alcançar. Talvez você ainda tenha apenas um fio de esperança que o teu filho, que a tua filha, que o teu marido, que a tua esposa, que esse teu amigo, que algum parentesco seu venha a ser salvo. Talvez você fale, pastor, eu acho tão difícil, é uma pessoa tão complicada. Mas eu quero te dizer que o Senhor está enviando anjos lá na casa deles. Deus vai enviar pessoas. Anjos que eu falo não é anjos de asa não, é anjos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, ou no trabalho, ou na escola, algum lugar onde eles estiverem. Talvez você se parasse com essa pessoa e falasse do amor de Deus, eles não iriam te escutar. Mas Deus vai usar outras pessoas. Deus vai usar uma Raabe da vida para falar do teu amor, para falar da tua graça, sabe? Se a tua esperança está por um fio, este fio de esperança que nós estamos ilustrando aqui, ele será aquilo que vai trazer o socorro bem presente na angústia. Sabe, meu irmão? Ilustrando, cordas usadas foram para salvar a família de Raabe. Amém? Ponto 1. Fio do amor. Josué 2,15 diz assim: ela então o fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Nós podemos comparar essa corda usada por Raabe para descer os espias como fio de amor. Ela amou a Deus mais do que a tua cidade. A tua cidade que apenas havia como prostituta, como uma mulher qualquer, alguém que não tinha valor e não seria reconhecida na sociedade ao qual ela vivia. Ela já tinha escutado falar de Deus. A atitude de Raabe, amado, foi em salvar aqueles homens. Foi um ato de amor, e tão somente de amor, que ela pensou na tua família. Imagine você que aquela mulher, aquela Raabe, aquela prostituta, sabe, que estava com a sua casa em cima do muro, com certeza ela era conhecida por todo mundo, não tinha crédito, não tinha valor, era vista talvez como um lixo da sociedade, mas é esse que ninguém valoriza que o Senhor quer para si. É esse que ninguém valoriza que o Senhor está dizendo: eu vou te chamar, porque já que ninguém te ama, eu te amo. E Deus, Ele não preservou os teus servos. Às vezes nós achamos que o nosso Deus, Ele é um Deus que tem alguns paradigmas, que tem alguns bloqueios. Deus não tem bloqueio, irmão. Deus não tem bloqueio. Deus, se Ele tiver que colocar você dentro de um prostíbulo para falar do amor dEle, Ele vai colocar amor no seu coração para que você faça isso. Deus, Ele sabe fazer da maneira que nós não conhecemos. Nós é que temos mania de julgar as pessoas pela aparência que ela tem, pelo jeito que ela é, porque nós não aceitamos isso. É claro que nós não devemos aceitar o pecado, isso não tem que aceitar mesmo, porque o pecado, ele vem em contramão àquilo que nós acreditamos. Mas nós devemos amar a pessoa, independente do que ela tem feito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se incomoda com a pessoa que está sentada aí do teu lado? Olha para ele, olha para ela. Você teria coragem de abraçá-la? Abrace. Agora olhe para cá, pode soltar. Vocês estão aproveitando, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se fosse um mendigo fedendo, se fosse um leproso, se fosse um travesti, alguns eu vi que abraçou, até beijou. Uma pessoa com o rosto cheio de pereba, você faria a mesma coisa? Entendi o seu silêncio como resposta. Não é difícil? Porque nós julgamos pela aparência. Amém? Julgamos pela aparência. Talvez se entrasse uma Raabe prostituta aqui, alguém falaria: olha quem chegou. Pastor nem sabe, mas aquela lá é Kenga. Teuda e manteuda. E ficaria e falaria com o de trás e daria aquelas risadinhas. Pergunta para o seu irmão: você acha isso certo?
O Ricardo foi convidado para pregar numa igreja e combinou com o pastor e com alguns obreiros, não era? E ninguém o conhecia, e ele foi vestido de mendigo. Alguns irmãos foram nesse dia, não é? Vem aqui, Ricardinho. E olha que ele é loirinho, do olho claro, né? Houve resistência? Muita resistência. Só quem sabia que eu ia estar lá pregando como mendigo era a líder dos jovens e o pastor presidente. Mas ninguém sabia. Eu não recebi nenhum abraço de ninguém da igreja. E estava cheiroso. Eu tinha tomado banho. Eu era um mendigo que devia estar na rua uns 3 dias só. Estava com a cara preta, né? Mas não recebi nenhum abraço, nenhum aperto de mão, nenhum... Seja bem-vindo, meu irmão, volte outras vezes. Muita resistência. É nada. Pode voltar, Ricardinho, obrigado. Você percebeu? Nós falamos de amor. Nós falamos de, olha, eu te amo em Cristo. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Aí você olha, um lado é um mendigo, o outro lado é uma prostituta, o outro lado um leproso. Aí você fala, Deus, vou fechar os olhos e vou orar. Irmão, às vezes nós olhamos para as pessoas ao qual nós queremos pregar e falar, não, esse sim, este não. Ih, esse aqui nem vou falar nada, isso aqui não tem jeito. Quem disse que não? Raabe foi a pessoa usada, e daqui a pouco eu vou te mostrar quem é Raabe. O que o Senhor transformou a vida desta mulher. Sabe, irmão, nós devemos olhar para a vida, para a alma daquela pessoa, e não o que ela tem. Tem muitas pessoas que são pior do que leprosos, estão muito bem vestidos, estão andando em carrões, sabe? Que tem muito dinheiro, que está todo mundo lá, sabe, babando o ovo para ele ou para ela, mas dentro são um sepulcro caiado. Nós precisamos entender que Deus nos levantou como Raabe, porque você também não era ninguém. Você também não era nada, insignificante, talvez desprezado até pela tua própria família. E Deus disse, é você que eu quero, é você que eu vou usar, é você que eu vou fazer. E Deus então trouxe o fio de amor, e este fio Ele colocou dentro de você, e diz, desce da onde você está, desce da maneira que você está, porque eu vou fazer na tua vida o que ninguém ousou fazer. Rakanta labashai. A atitude daquela mulher, mesmo prostituta, eu imagino ela dizendo, mãe, vai na minha casa esta noite, pai, vai lá para minha casa esta noite. Ele talvez diria, fosse nos dias de hoje, está amarrado, eu não vou não, tenho vergonha. Imagina a mãe, as irmãs, e naquela época o povo era de família muito grande, era 10, 12, 15, 20 filhos. Uma prostituta já não é visto muito bem, imagina, há quase 5 mil anos atrás. E ela disse assim, mãe, a cidade vai ser destruída, eles vão entrar, vão acabar com tudo, e o único que vai ser salvo é aqueles que estiver dentro da minha casa. Talvez alguém diria, mas além de prostituta é arrogante. Por que eles iriam destruir o palácio do rei, iriam destruir todas as coisas, e só a casa dela que vai ficar de boa? Sabe quando as pessoas falam para você, você fez o que fez, agora está dizendo que vai para o céu? Você fez o que fez, agora está dizendo que está salvo? Quem é você? Você não é melhor do que ninguém. Mas Raabe intercedeu pelas vidas, Raabe intercedeu pela sua família, e todos naquele dia estavam lá, porque o poder da oração, da intercessão, muda a vida de cada pessoa. Sabe, irmão? E Deus só ouviu pela intercessão de Raabe. Ela perseverou pelos seus familiares, para que fosse na casa dela. E aquela cidade foi invadida pelo povo de Israel, e ela conseguiu então livrar a sua casa. Josué 6:22 diz assim, Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tem jurado. Então entraram os jovens espias, tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e os seus irmãos, e a tudo quanto tinha tiraram também, a toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Porém
a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Então somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué, tinha enviado a espiar a Jericó. Embora esta Raabe, irmão, fosse uma prostituta, sua família passou a fazer parte do povo de Deus. Sabe? Ela também se tornou uma serva do Senhor. E a Bíblia diz mais lá na frente, ela se casou com um homem, sabe? Que era filho de Caleb. O nome dele era Salmão. Amém? Isso, depois você dá uma olhada lá, está em 1 Crônicas 2:51. Amém? Chegando a se tornar até, olha o que? Ascendente. Repita comigo. Ela se tornou ascendente da linhagem real de Davi e do Senhor Jesus Cristo. Onde está escrito isso? Mateus capítulo 1, versículo 5. E Salmão, que era o marido dela, né, gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou a Rute e a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Olha onde Deus colocou Raabe, uma prostituta. O Senhor disse assim: eu vou separar alguém para você que é o melhor da terra. Imagine que um daqueles homens que deitaram com ela, que coabitaram com ela, queria casar com ela, mas Deus disse: eu vou te fazer santa agora, eu vou te fazer ovelha, já tu não é mais cabrita, não é mais tieta do agreste, tu agora é mulher de Deus. E ele então separa esta mulher, amado, e alguém de Deus, filho de Caleb. Olha, ninguém mais do que Caleb, o filho dele chamado Salmão. Não é peixe não, né? Não é salmão, é salmão. Amém? Se encanta por Raabe, se tornaram uma família convertida no Senhor. E a linhagem dela, a genealogia dela, gerou Jesus Cristo, o justo de Deus. Sabe, irmão, quando nós passarmos por um momento difícil, sustente-se a tua vida através do amor de Deus. Sabe, não existe força maior e mais poderosa, porque o amor tudo suporta. Não olhe para a pessoa, o que ela fez para você, o que ela faz, mas olhe com o amor de Deus, porque Deus não olha ninguém com menosprezo. Sabe, Deus te olhou e te amou. Deus olhou para você e viu em você a pessoa mais importante da terra. Tanto que Ele enviou o teu filho Jesus para morrer no meu e no teu lugar. Sabe, às vezes a gente fica tão impactado por alguma coisa que alguém faz para nós e esquecemos o tamanho do amor de Deus para conosco. Estávamos caminhando para o inferno e Ele foi lá, usou alguém, nos trouxe à igreja, nós ouvimos falar de Jesus, aceitamos Jesus. O nosso pecado foi perdoado, o seu passado foi apagado, o seu nome está escrito no livro da vida, e se você morrer agora, a glória do Senhor é para contigo. Sabe, irmão, se te faltarem forças, fique firme no amor. Se por um momento alguém fizer algo para você e você tiver vontade de xingar, de espraguejar, cala-te e ame, porque o Senhor te recompensará. Porque esse amor jamais se acabará. Segure-se, se apegue no amor de Deus. Segundo ato, o fio da fé. Josué capítulo 2, versículo 21 diz assim: e ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Você concorda? Pode deixar o texto aí por enquanto. Você concorda que eles poderiam falhar com ela? Esquecer? Sabe quando você fala com alguém, alguém te promete alguma coisa e passar 1 mês, 2, 3, você fala: poxa, acho que a pessoa esqueceu de mim. Já aconteceu isso contigo? Raabe poderia passar por isso? Sim. Eles poderiam apenas não ser homens de Deus, ou ser supostamente homens de Deus, mas não ter palavra. Tem crente que não tem palavra? Tem, e muito. Infelizmente, não deveria, mas tem. Mas preste atenção que Josué, quando eles vão até aquele local, Josué lhe diz assim: olha, não esqueça de retirar a prostituta Raabe. Quem sabe como que eles tiraram a prostituta Raabe?
Eles entraram na cidade, tiraram ela, toda a família dela, ninguém viu, e depois eles entraram na cidade, foi assim? Não. A Bíblia diz o seguinte, que o Senhor ordenou que eles vencessem por fé. E disse, coloca o sacerdote com a arca da aliança na frente, com as buzinas tocando, eles vão dar 7 voltas na cidade. Irmão, 7 voltas na cidade, era o dia inteiro. Você está entendendo? Imagina o tamanho de Jericó. Nós estamos falando de uma cidade que não é como essa esquina que vai até a outra, sabe, que talvez você demore 15 minutos para dar a volta. A cidade gigantesca. E o Senhor diz, são 7, não é 6,5, 6,45, 6,9, é 7 voltas. E enquanto vocês estiverem dando as voltas, eles sabem que vocês vão atacar a cidade, durante 7 dias, vocês vão fazer isso. Deixa que eles xingam, deixa que eles falam, deixa que eles murmurem, vocês vão ficar calados. Repita comigo, eu venço a guerra calado. Eu venço a guerra calado. Imagine aquele povo tudo debochando, olha lá os trouxa, olha lá os fanáticos, os crentes debilóide. Cadê que vocês nos atacam? Vocês não têm nem arma, vocês estão aí com um bando de velho, porque os sacerdotes eram todos velhos. Vocês estão com essa velha arada toda aí na frente, segurando esta arca pesada, tocando esse chifre, e nada vai acontecer. E começavam a debochar. Mas enquanto eles debocham da tua fé, enquanto eles debocham da tua vida, Deus está fazendo uma grande obra. Eles não tinham arma suficiente para isso. Eles não tinham homem suficiente para isso. Mas no 7º dia, na 7ª volta, eles pararam diante da entrada da cidade. E tão somente tocaram o chofar e bradaram ao Senhor. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o som daquelas trombetas foi algo tão forte, tão dinâmico, sabe? Foi tão surreal, que houve uma explosão do céu saindo daquelas trombetas e do aleluia que eles estavam dando, e aqueles muros vieram ao chão, e o único lugar que ficou em pé foi tão somente a casa de Raabe. Raabe estava morando em cima do muro, e quando ela estava em cima do muro, tudo se despedaçou. Com certeza, aqueles que estavam dentro da casa dela disseram, agora Deus esqueceu de nós, agora tudo vai abaixo, nós vamos morrer, porque tudo trepidou, irmão. A maior força que eles tinham eram os muros vieram ao chão. Mas quando você faz uma aliança com alguém, Deus não esquece. Eles não tinham ideia do que iria fazer, mas o Senhor disse, deixa que eu faço, a aliança está feita, o que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo se estremeceu, mas a casa de Raabe ficou intacta. Enquanto estavam todos atônitos, porque os guardas ficavam em cima do muro, porque lá que estavam as suas armas de guerra, todos vieram ao chão. Naquela altura, no monte de pedra, entram os espias. Vamos lá, Josué 2:21. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Enquanto você tiver com o seu cordão de escarlate, com a tua fé, sabe, com a palavra liberada sobre a tua vida, na tua janela, a tua janela é aquilo que está representando a tua vida, Deus não vai esquecer de ti. Enquanto você estiver com esse cordão que representa o sangue de Jesus sobre a tua vida, o diabo não tem poder sobre a tua vida. Não importa se você era prostituta, não importa se você era homossexual, não importa se você era bandido, não importa o que você foi, Deus tem algo na minha e na sua vida todos os dias dessa vida. Aleluia. O sinal, amado, era deixado para salvar a família de Raabe. Eu sei o quanto você quer a sua família salva. Eu sei o quanto você quer naquele dia você ir para a glória do Senhor e saber que a tua família está lá. Sabe, irmão? Foi esse cordão vermelho. Foi amarrado na janela. A mesma janela que os espias desceram. A mesma janela que eles tiveram. Pode ter certeza que Deus não vai esquecer da tua oração. Este ato que você colocou o pedido na mão, sabe, com o nome de pessoas que você quer salvação, e impôs a tua outra mão em cima, não importa o teu passado, importa que você orou e Deus vai alcançar. Amém? Creia nisso. Pode ter certeza, quando eles voltam à cidade, o que estava lá naquela cidade? O fio de escarlate. Amém? Lembrando da aliança. Raabe, ela precisou acreditar, irmãos, que aquele cordão, que aquele ato, que aquela oração de confissão fosse o bastante para salvar ela e a casa dela. É isso que você precisa crer.
o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Quando eles falaram assim, a hora que a gente sair, mantenha a janela com fio de escarlate. Porque a partir de agora, Raabe, a sua casa está ocupada. Repita assim, a minha casa está ocupada. Não tem lugar para a prostituição. Não tem lugar para o pecado. Preste atenção. Quando a casa dela estava com o sinal do fio escarlate, representava que ela estava ocupada, porque era uma casa de prostituição. Todos que olhavam, nossa, o movimento da Raabe tá bom, porque todo dia, 24 horas. E era normal os viajantes virem de fora e se hospedava na casa da prostituta, que era mais barato, né? E ficava talvez dias. Ninguém sabia o que tinha, mas se estava lá aquele sinal, que era o sinal que eles estavam acostumados, ela manteve. O que Deus quis fazer com Raabe? Raabe, eu vou te salvar. Eu vou limpar a tua casa, vou trazer a tua família para um tempo de santidade, só que você mantém o fio na janela. Porque eu quero que todos olhem e saibam que a tua casa está ocupada, porque agora quem vai entrar na tua casa é o meu Espírito, quem vai entrar com poder de salvação é o meu Espírito. Assim é contigo, meu irmão, assim é contigo. A sua casa tem que estar ocupada. Aquelas pessoas que olharem para você, o diabo quando olhar para você e diz assim, ali não tem vaga para mim não, porque está ocupada pelo Espírito Santo, está ocupada pela comunhão com o Senhor, está ocupado pela graça, pela obediência. É isso que nós devemos ter, a nossa casa ocupada. Aleluia. Deixe pensar quem quiser, mas naquele dia verão a glória do Senhor sobre a tua vida. Ela não esperou nenhum momento, ela já foi logo colocando esse cordão, porque ela tinha certeza que o Senhor que enviou lá. E esse ato de fé nunca foi esquecido, amado, se tornando também um exemplo a ser seguido. Amém? O livro de Tiago, capítulo 2, versículo 25, Tiago já é Novo Testamento, ao que ele diz, pois pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela precisou exercer a fé, ela precisou exercer, amém? Convencendo os seus familiares a ficar dentro da casa dela esperando salvação. A mesma coisa aconteceu com Noé. Os filhos dele foram para casa. Quantos familiares Noé não chamou? Quantos amigos Noé não chamou? Noé disse, olha, vai vir uma destruição, vai vir o dilúvio, todos vão morrer. Fala, você é doido, Noé, você está ficando esclerosado. Não é possível. Que chuva, aqui não tem chuva. E ainda uma chuva que vai mover um navio desse tamanho, você é louco. E o Senhor disse assim, aqueles que tiverem dentro da arca no momento que começar a chover, você vai fechar a porta, Noé. Eu vou lacrar por fora. Ou seja, nem você consegue abrir. Então haverá o tempo que o Senhor está preparando para derrubar as muralhas deste mundo, deste império de trevas. Ele vai fechar a porta e aquele que estiver dentro da arca, que é a casa do Senhor, haverá salvação. Infelizmente Noé, sabe, juntamente com os teus filhos, as suas noras, puderam ouvir choro de criança, choro de homem, choro de mulher, sabe, até mesmo de animais do lado de fora, porque as águas começaram a subir, e batia na porta, e talvez dizia, Noé, Noé, nós acreditamos agora que é verdade. Irmão, não adianta chegar lá no inferno depois da morte, e falar, mas eu não sabia. Sabia sim, porque você ouviu falar de Jesus. Sabia sim, e agora não tem mais jeito, a nossa opção é em vida. Amém? Nós temos que amar em vida. Esse fio de escarlate, ele representa a fé, sabe, que sustenta a nossa vida, a nossa família. Olha o que diz Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Fé para sustentar a tua casa, fé para sustentar a tua família, sabe, no meio das tempestades. Se você não tiver nada, nenhuma alternativa além de fé, meu irmão, então saiba que tudo você pode naquele que te fortalece. Amém? Sustente através da fé. 1 Coríntios 13:13 diz assim, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deste é o amor. Amém? Segure o fio de esperança sobre a tua vida, ainda que o inimigo diz na sua mente, olha, não tem jeito. Raabe foi a esperança de salvação daqueles espias,
e ela também recebeu deles a marca para salvar a sua casa. Amém? Uma corda que os livrou também foi um sinal de livramento para a família de Raabe. Repita o que está no quadro. Vamos lá? A esperança é o fio que liga a fé e o amor. A fé acredita no impossível e o amor faz perdoar o imperdoável. Amém? O amor faz perdoar o imperdoável. O Senhor nos amou e nos perdoou. Já a esperança, amada, é a continuação da fé e a perseverança no amor. Amém? Por isso, quando tudo está quase arrebentando, acabando, nós podemos nos sustentar ainda por um fio de esperança, porque o mesmo Deus que te visitou na tua casa, e quando eu falo de casa, corpo, corpo, casa da alma. Quando o Senhor te visitou, Ele não te visitou para esquecer da promessa que Ele tem contigo. Talvez você tenha uma promessa em ministério, talvez você tenha uma promessa de família, talvez você tenha uma promessa de casamento, uma promessa de cura, uma promessa, sei lá, de qualquer coisa que Deus fez. Aquieta a tua alma e saiba que no momento certo Ele vai cumprir. Amém, amado? Há um ditado que diz que a esperança é a última que morre, mas o dito está incorreto, porque a esperança nunca morre. Nunca morre. Ela não é a última, ela não morre. Se você tem, ela não morre. Amém? Então tenha certeza. Conheci história de pessoas que morreram com a esperança de salvação da família, e a salvação veio depois da morte dessa pessoa, mas veio. Ela morreu, a esperança continuou. Amém? A avó da minha esposa, que é mãe da Irene, ela morreu crendo que os seus filhos estariam na casa do Senhor. Amém? Não estão todos ainda, né? Mas já tem aí quase 99%. Ela morreu, mas a promessa do Senhor está se cumprindo. Às vezes nós falamos: Deus, eu não quero morrer sem antes ver. Às vezes Deus concede, às vezes não. Tem coisas que Deus precisa fazer, Deus precisa mudar, Deus precisa restaurar, e o tempo é dele, irmão. Mas naquele dia nós o encontraremos lá na glória. Amém? E aí vai ser só alegria. Amém? Continue confiando no Senhor. Vire para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: faça como Raabe. Vamos ficar em pé e adorar a Deus. Amém?